Então aqui vai anotar o tópico. Isomeria. Eu poderia definir isomeria como a propriedade que alguns compostos têm de apresentarem a mesma fórmula molecular, porém apresentando diferentes fórmulas estruturais. Então, o meu lembrete básico é mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Quando esse fenômeno envolve substâncias simples, o nome disso não é isomeria. O nome disso é alotropia. Então, alótropos são coisas simples, ou seja, formadas por um único elemento, que são substâncias simples diferentes, formadas por um único elemento. O caso clássico, o gás ozônio, o gás oxigênio, aí eles não são isômeros, né? Porque um tem 2 átomos, o outro tem 3 átomos. Aqui tem que ter a mesma quantidade de átomos de cada elemento. Essas coisas podem ser explícitas ou podem ser bastante sutis. As isomerias explícitas nós chamamos de isomerias planas. Então, quando se discutir a isomeria plana, nós temos um ponto específico de trabalho para a isomeria plana. Na isomeria plana é tosco. Por quê? Você deve comparar duas estruturas e encontrar a diferença. Quais são as diferenças possíveis? A função química, o tipo de cadeia ou a posição dos ligantes, a posição das insaturações. Isso aqui é explícito, gente. Mas depois eu escrevi uma outra coisa aqui que não é explícita. Tem dois outros casos que não são explícitos, então eu vou escrever com outra cor, que é a metameria que tem a ver com o meio da cadeia, e a tautomeria. Mas isomeria de função, posição e cadeia é explícito, não tem que vacilar. Primeiro, parte da premissa de que você vai comparar coisas que tenham o mesmo número de átomos de cada elemento. Então, não dá para comparar. Se duas substâncias não forem isômeras, não é função de nada, não é isômero. Não dá para ser besta, né? Então, imaginem vocês duas moléculas como essas,
em que vocês fossem comparar o tipo de isomeria que as acomete, ou que ocorre com elas. Aqui é um caso clássico de isomeria de cadeia. Por quê? Uma é aberta e outra é fechada. Ou então, um caso desse. Um caso como esse, nós temos a isomeria de função, pois aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui eu tenho um éster. Se for diferença da função, isomeria de função. Se for diferença na cadeia, isomeria de cadeia. Ou se for assim, por exemplo, duas moléculas pertencem à mesma função. A diferença está no lugar da dupla ligação. Então aqui, isomeria ou isômeros de posição. Sem novidade, né, gente? Um outro caso que eu mencionei ali é a tautomeria. Para finalidades do ensino médio, a tautomeria ela demanda o quê? Demanda a presença de um enol. Existem outras tautomerias, mas quando vocês encontrarem um enol versus uma acetona ou um enol versus um aldeído. É a chamada isomeria dinâmica, em que um vira o outro e o outro vira um. É uma relação de equilíbrio químico. Então, a tautomeria envolve essa situação. Enóis, quando você tem OH no carbono da dupla. E o último caso é a metameria ou isomeria de compensação. Ela tem a ver, muita gente acha que é um caso especial, mas é relativa à posição do heteroátomo. Então tem a ver com o lugar em que o heteroátomo fica. Dessa maneira, a gente encontra, por exemplo, isso aqui, ó.
caso mais clássico que eu poderia apresentar, o etoxetano, um éter, em comparação com outro éter, o metoxipropana. Então, a metaneria, posição no meio da cadeia, a posição do heteroátomo, ele se deslocando ao longo da cadeia. Então, essa primeira parte da isomeria, que é o que a gente chama de isomeria plana, e a essência é compararmos duas moléculas distintas que já seja explícita a diferença. Estou falando disso porque nas isomerias espaciais, que a gente vai tratar na sequência, nas isomerias espaciais, a diferença nem sempre está explícita. A gente vai ter que procurar para poder encontrar a diferença. Espero que tenham compreendido a ideia.